Na verdade, eu acho engraçado que quando eu coloquei isso até no meu trabalho de formatura, eu dediquei meu trabalho de formatura aos meus pais, né? E aí meu pai, ele é químico de formação. E ele sempre trabalhou com essa parte, então ele sempre foi um cara bem científico, bem metodológico, né? E bastante relacionado a números, né? E eu sempre gostei bastante disso, gostei bastante de matemática, sempre tive esse contato. E ao mesmo tempo minha mãe, ela era das letras no caso, né? Ela era professora de espanhol na época, né? Então uma pessoa que eu dizia já das letras, né? Isso me fazia também bastante gostar de ler. Eu gostava muito de ler, ao mesmo tempo eu gostava de ciência, então eu gostava de ler coisas científicas e coisas assim, né? Também na época de criança, quem nunca via aqueles shows do Bikman, aquelas coisas, né? Que eu gostava bastante, então sempre tive interesse nesses eventos culturais de ciência, coisas assim. Eu tenho uma curiosidade grande pela ciência. O que são as coisas? O que é a nossa realidade em si? Como é que a gente consegue conviver? O que é a natureza? O que está acontecendo aqui? Então, claro, como qualquer pessoa, tenho curiosidade nesses assuntos e eu acho muito poderoso o método científico. Realmente, você conseguir elaborar uma hipótese, você bolar uma metodologia para você testar essa hipótese, você concluir alguma coisa, né, verificar se essa hipótese vale ou não vale, até onde ela vale, né? Então isso eu acho muito poderoso. Eu acredito muito nessa capacidade humana de entender melhor o que está acontecendo, tirar proveito disso e fazer um ambiente melhor para todo mundo, né? Então eu não sei exatamente quando, né? Eu sei que talvez algo que me dedicou muito para a área mais da ciência, do ponto de vista das exatas, assim, imagino até que tenha sido influência de meus professores até no ensino médio, né? E algo que para mim com certeza foi muito importante foi ter participado na época de Olimpíadas Científicas, esses programas que são feitos para estímulo de estudo, né? Então na época eu gostava de estudar, tinha notas razoáveis, mas talvez um dos grandes incentivos que eu tive foi de um professor de física meu do ensino médio que me propôs participar desses desafios e na época me interessei, comecei a estudar e comecei a explorar muito mais material, né? Então na época, antes disso eu ainda estudava bastante, mas era aquela coisa voltada para a escola, o que está acontecendo lá. Só que em determinado momento eu comecei a me envolver com essas Olimpíadas que tinham temas mais avançados, que tinham conteúdos mais, né, abertos assim, e aí não parei mais. Então desde estudar qualquer coisa, qualquer tema, realmente comecei a me interessar e correr atrás, assim. Isso foi, sei lá, acho que me despontou, né, dessa curiosidade. Eu sempre gostei bastante de física, né, sempre gostei, como comentei, do método científico, da escolha da física em si, né? Meu pai já era químico de formação, então esse lado das exatas sempre me atraiu bastante, sempre tive muito interesse, né? Acabei indo para a engenharia porque eu vejo que a engenharia também tem muita capacidade de criar coisas, né? É interessante que enquanto na física a gente está questionando, fazendo perguntas, querendo avançar o conhecimento, na engenharia a gente está projetando esse conhecimento na vida das pessoas de fato e tentando fazer uma diferença, né? Então, na época que eu fiz essa escolha, acho que não era tão consciente dela, na verdade. Eu entrei na engenharia, fui me deixando levar e cada vez mais eu fui vendo o quanto a tecnologia realmente é criada por nós. Nós criamos a tecnologia, de fato, né? Desde o contexto da eletrônica até transmissão de dados, informação, como gerenciar tudo isso, como investigar, como colher as informações, né? Então, tudo isso me motivou bastante, né? Sempre fui seguindo, fiz minha graduação em engenharia, comecei a me envolver durante a iniciação científica com um fenômeno que é de interação fluido-estrutura, que é a área que eu trabalho ainda hoje em dia, né? E a área de interação fluido-estrutura é particularmente complicada porque o fluido é muito complicado, a estrutura também por si só já é muito difícil de lidar, mas a questão do fluido, existem equações que não são triviais de serem resolvidas. Na verdade, a equação de Navier-Stokes que a gente define para trabalhar com fluidos newtonianos não tem uma solução assim trivial. Então existem muitas técnicas diferentes para abordar esse tipo de fenômeno. Enquanto que isso é bem difícil de você colocar de um ponto de vista científico, físico, de fazer uma interpretação profunda de cada tipo de fenômeno, ainda assim a engenharia precisa lidar com esse tipo de fenômeno e lidar com as questões. Então existem questões de interação fluido-estrutura e fenômenos que estão afetando a nossa realidade, o dia a dia da engenharia, e eles têm que ser lidados. Então a gente não pode falar, não consigo resolver esse problema porque eu não sei resolver essa equação. Isso não é uma opção. Então você tem que lidar com isso da mesma maneira, você tem que saber resolver esse problema do mesmo jeito, e aí você cria métodos alternativos, né, para lidar com o problema e resolver essa questão. Então a engenharia tem uma questão muito importante que é, às vezes eu não entendo do fundo exatamente tudo que está acontecendo ali,
Mas eu tenho que resolver aquele problema do mesmo jeito. A gente tem que saber lidar com essa questão do mesmo jeito, né? E a gente resolve. Então essa é a questão, aprender essas técnicas, desenvolver essas técnicas, resolver o problema. E a gente vai refinando, cada vez que a gente trabalha naquele fenômeno, a gente aprende mais sobre ele, entende um pouco mais. A gente cria novas hipóteses, testa essas hipóteses e aprende um pouco mais. Só que a gente tem que resolver o problema. Às vezes eu brinco que é como um bombeiro. Às vezes, antes de tudo, ele tem que apagar o fogo antes de descobrir qual foi a causa do incêndio, né? Então a gente tem que saber realmente identificar o que a gente pode fazer e resolver. E o engenheiro está aí para fazer isso, né? E a gente também tem todas as ciências de base, né? Matemática, física, química, biologia, todas as outras que estão fomentando e criando esse conhecimento, né? Para a gente conseguir depois se embasar nisso e seguir em frente. Então todo mundo tem que trabalhar junto, né? E seguir em frente. Então isso sempre me motivou, assim. No momento você terminou o doutorado, foi sobre esse mesmo... Sim, o meu doutorado foi ainda num fenômeno de interação fluido-estrutura, né, o fenômeno de vibração induzida por vórtices, né? E aí eu concluí meu doutorado, comecei uma época a fazer um pós-doutorado com o tema de bioengenharia, né? Foi um tema que eu trabalhei pouco tempo, por uma questão realmente só de que não encaixaram os horários, digamos assim, trabalhei pouco, mas é um tema que eu sempre gostei muito e me senti muito orgulhoso de me envolver, pelo menos rapidamente, que era o estudo do escoamento interno dentro de um coração artificial infantil. Então, isso estava sendo desenvolvido pelo INCOR, né, um trabalho super inovador de desenvolver uma câmara infantil um ventrículo artificial infantil, né? Porque você tem os adultos desenvolvidos, só que na hora que você reduz a escala e você aumenta a frequência, que a pulsação cardíaca infantil é maior, e a escala é reduzida, você afeta questões fluidodinâmicas que causavam outros problemas. Então, a redução da escala e o aumento da frequência faziam com que você tivesse a formação de trombos e também hemólise, né? Então, começou-se um estudo em parceria na época do INCOR com o laboratório que eu trabalhava no meu doutorado para fazer estudo da velocimetria, né? Qual que seria o escoamento dentro dessa geometria, né? Eu trabalhei nisso um tempo, até que então depois eu prestei um concurso para o departamento que eu trabalho hoje, que é da Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal do ABC, né? E aí lá eu já retomei então um pouco da minha linha central de pesquisa, que é interação fluido-estrutura, né? Por uma série de fenômenos. Enquanto no doutorado era um pouco mais voltada essa interação fluido-estrutura para fenômenos mais relacionados um pouco com a engenharia naval, agora eu estou um pouco mais relacionado com a engenharia aeroespacial, né? Mas ainda assim é a interação fluido-estrutura, realmente como lidar com fluidos contornando estrutura que são flexíveis, se movem e mudam a condição de contorno do fluido. Então isso é um problema bem complicado que tem que envolver todas as frentes. Então a gente não consegue resolver isso só com modelagem computacional, nem só com uma modelagem experimental, nem só com uma modelagem analítica. Realmente a gente tem que trabalhar com todas elas para conseguir tentar tirar um resultado e uma interpretação do que está acontecendo. E a parte do coração você deixou? Não deixei. Na verdade, eu passei isso para um colega que começou a se dedicar a ele, né? Eu comecei fazendo isso como um pós-doc, só que depois eu, quando fui para a Federal, não consegui continuar em dedicação exclusiva nisso, então um colega meu deu sequência nisso e a gente continuou trabalhando, né? E eles têm continuado a fazer. Eu me envolvo ainda com o projeto, só que não consigo dedicar as horas que eu gostaria nele ainda. Ainda tem aquela fabriquinha, ficava na Oscar Freire, era a fábrica das próteses, era o lugar onde o INCOR fazia as próteses. Eu uma vez gravei com o Dr. Zerbini lá, sim, na inauguração. Eu não sei, na verdade, onde que eles fazem os modelos. Ele tinha um laboratório no próprio Hospital das Clínicas. Sim. Onde era a base? Na verdade, nossa base experimental era aqui na USP. Aqui. Sim. Na época eu projetei uma cunha, fizemos uma cunha que era para permitir a visualização, né? Porque a geometria real é bastante complexa, tem uma geometria externa e interna muito complexa. Então eu projetei uma cunha para ele fazer questões óticas, então faceei um dos lados desse coração para permitir uma visualização sem tanta refração, né? E depois estava lidando com questões de refração do líquido que realmente revestia. Então era questão de ajustar os índices de refração para permitir fazer uma visualização ideal ainda do plano, né? Para conseguir medir esses campos de velocidade, né? O INCOR na época eu projetei essa peça, mas eles se responsabilizaram em fabricar. Eles proporcionaram para a gente, nos trouxeram uma bomba cardíaca para a gente pudesse fazer os testes, né? E sempre oferecendo todos os recursos nesse sentido, as válvulas, né? Para fazer toda a modelagem do circuito. É um trabalho que eu gostaria muito de me envolver mais em retomar
mas realmente só falta de tempo. A gente começa a se envolver com tanta coisa que não dá tempo de fazer tudo, mas com certeza é um trabalho que mexia comigo, assim, né? Estou, na verdade, me adaptando ainda. Eu estou na universidade há menos de 2 anos, na Federal, né? E foi o que eu comentei. Eu antes trabalhava com o sistema mais voltado para a área naval. E cada vez mais eu tenho me envolvido com a área aeroespacial. Então, alguns fenômenos mudam bastante porque a gente acaba brincando, bem, falando já em interação fluido-estrutura, o que muda bastante no caso são tanto o número de Reynolds quanto a razão de massa. Então, fenômenos que eram menos relevantes na engenharia naval passam a ser muito mais relevantes agora na engenharia aeroespacial e também fenômenos que eram mais relevantes em uma diminuem na outra. Então eu tenho me adaptado bastante e a curto prazo o que eu tenho me dedicado é a construir uma infraestrutura na universidade para dar sequência nesse tipo de estudo, né? E já voltado então, por exemplo, agora o que eu tenho mais construído é uma infraestrutura, um laboratório para fazer estudos de aeroelasticidade, né, na universidade, né? O meu tema de pesquisa continua sendo essa questão de interação fluido-estrutura, só que em vez de trabalhar tanto com vibração induzida por vórtices, que era o tema que eu mais trabalhava, e principalmente que é um fenômeno que acontece mais em corpos rombudos, que são corpos, né, que estão submetidos a um escoamento separado, né? Agora isso na engenharia espacial você não tem tanto, porque você tem corpos que já são desenhados para ser mais afilados, para ter uma condição de um escoamento um pouco mais ideal, até porque se o escoamento fosse rombudo numa aeronave, você teria um stall e a aeronave não conseguiria voar. Então realmente as geometrias e as questões de massa e dinâmica mudam bastante, então eu estou adaptando essa pesquisa para lá. Eu continuo a minha pesquisa que eu mantinha aqui, né? Então os temas que eu trabalhava relacionados mais à engenharia naval, interação fluido-estrutura, extração de energia do escoamento, interação, né, vibração induzida pela esteira, fenômenos dessa linha, eu continuo ainda trabalhando, né, voltado com esse pessoal, mas na Federal, por hora, eu tenho me dedicado a construir uma infraestrutura para fazer estudos de aeroelasticidade e temas nessa linha. Do ponto de vista dessa questão de aeroelasticidade, de fato, é um tema que a gente tem que sempre revisitar e é um tema que já foi e tem sido desenvolvido para trazer mais segurança a aeronaves, né? Ainda do ponto de vista de interação fluido-estrutura e um tema que eu quero ainda chegar a desenvolver, existem questões que, principalmente quando a gente fala mais da questão aeroespacial, né, é muita questão de como levar coisas realmente para o espaço, né, como desenvolver foguetes e que tipos de veículos aeroespaciais vão ser desenvolvidos e como que eles vão ser, né? Então quando a gente para pensar no espaço em si, uma vez que o veículo está no espaço, não tem o fluido ali para interagir. A questão, então, do meu trabalho acaba sendo como que ele entra e sai da atmosfera, né? Então, essas questões sendo relevantes e têm que ser estudadas, né? Até do ponto de vista da infraestrutura e da segurança do próprio veículo espacial, né? Então, isso é algo que tem que ser desenvolvido, como resolver essas questões, né? Fora que a própria questão do desenvolvimento dessas aeronaves, né? Como que a gente vai... Como que se dá isso daí? Quando a gente desenvolve aeronaves maiores, voando com velocidades maiores também, né? Como estudar o efeito da interação realmente do fluido com a estrutura e, sei lá, desenvolver... Tem bastante coisa nessa área, né? Vocês, assim, as grandes empresas aeronáuticas, a Boeing, não sei o quê, elas não fazem esse tipo de pesquisa também? Como é que funciona isso? Você aqui numa universidade pública no Brasil e as grandes empresas globais de aviação? Não, elas fazem de fato, e não só fazem como que é lá que está a fronteira de fato. Quando você tenta chegar em departamentos como departamentos de aeroelasticidade de grandes empresas aeroespaciais, é segredo de Estado o que está acontecendo lá dentro. Como eles resolvem essas questões, como eles fazem esse tipo de projeto, é segredo industrial. Eles não divulgam. Os critérios internos deles de normas de segurança também não são divulgados porque os critérios que eles usam, eles não querem que as pessoas sequer saibam como é que eles chegam naqueles critérios. Porque é aí que está. Essas questões, elas mudam o paradigma do projeto. Porque antes você projetava para não quebrar. Agora você projeta para você ter a máxima eficiência, né? Então você quer garantir, e cada vez mais também você tem aeronaves que são feitas de outros materiais, então os materiais compósitos estão cada vez mais tomando conta, né, do uso de materiais. Eles mudam a rigidez, eles mudam a massa dessas estruturas. Então nós temos estruturas que são cada vez mais leves e mais flexíveis.
o que favorece esses fenômenos. Então você tem estruturas que são flexíveis, elas se deformam enquanto elas voam. Então você já tem que projetar uma estrutura que, ao deformar, que ela vai encontrar a condição ótima de voo. Então não uma condição que antigamente era desenhada para ser rígida, que você queria que se deformasse pouco. Agora você já calcula uma estrutura que, ao deformar, estará no ponto ótimo de voar. Porque sabe que ela, quando voa, se deforma. Então se você faz o projeto ao contrário, considerando que eu quero que ela voe desse jeito, aliás, eu quero que ela permaneça rígida dessa maneira, então ela vai ter um bom tipo de voo. Na verdade, não, porque ela vai se deformar e, ao deformar, ela vai ter mais arrasto, ela vai ter uma série de questões que vão perder eficiência. Então você quer uma aeronave otimizada, você quer que ela seja leve para você poder levar mais passageiros, você quer que ela tenha pouco consumo para você gastar menos combustível, né? Então você tem que colocar essas questões elásticas no projeto e não garantir que a aeronave só não quebre. Você quer que ela, claro que ela não quebre, mas você quer garantir que ela, ao deformar, que você agora considera essa deformação, ela vai deformar e vai deformar de uma maneira que você quer que ela fique naquela condição deformada que é o melhor possível, né? Então realmente isso muda a lógica do projeto, né? Então não é só eu preciso de tanto para não quebrar. Na verdade eu preciso de tanto, só que esse tanto vai criar uma deformação que vai levar para um outro estado e esse outro estado, porque eu quero, é melhor. Tem gente estudando passarinho, assim, Falcão Peregrino, porque ele é o mestre disso aí. Não, mas esse estudo, esse mimetismo da natureza, ele sempre foi algo que conduziu o homem, porque a primeira função do cientista é estudar, é observar. A gente não sabe, e isso é engraçado, às vezes parece, quando a gente aprende na escola, que os modelos já estavam lá, mas na verdade eles foram observados, alguém observou que uma pedra cai. Tá bom, a pedra cai, o giz cai, tudo cai, então já que as coisas caem, existe alguma coisa que faz elas caírem. Então da observação que a pedra cai que você começa a entender o que está acontecendo. Então realmente as primeiras observações do voo são naturalmente das aves, né? Como que elas funcionam, a questão de arqueamento, que você vai mudar a razão de aspecto, o ângulo de enflechamento das asas, né? Tudo isso, a própria questão agora da asa, porque as asas ainda são estruturas rígidas, a princípio montadas como rígidas, com vários pedaços. Só que um pássaro não tem pedaços em suas asas, ele tem as penas que ele consegue deformar como ele quer. Então, perfis que se deformam conforme o interesse. Então, isso tudo são linhas de pesquisa atuais que se tem para otimizar realmente perfis aerodinâmicos e de sustentação e realmente observar a natureza, observar pássaros e uma série de questões é o primeiro passo para a gente tentar entender o que está acontecendo. Eu vejo que a ciência é a busca humana de seguir em frente. Eu vejo que fazer ciência é perguntar. E isso é inato, é inerente do ser humano, isso é nato, isso é natural. Né? Um bebê, quando ele começa a se desenvolver, ele pergunta tudo o tempo todo. Então o ser humano tem ciência dentro dele, que é perguntar, é descobrir porquê, como, quando. É natural. Né? A gente vai perdendo isso um pouco conforme a gente vai aprendendo uma série de respostas prontas para uma série de perguntas e a gente às vezes esquece de perguntar. O cientista ele não pode esquecer de perguntar. Na verdade, o trabalho do cientista acho que não é nem responder, é fazer a pergunta certa. Porque a pergunta certa leva a um desafio, leva a uma pesquisa, leva a um desenvolvimento que só termina com mais perguntas e mais avanços. Né? Então, no momento que a gente para de perguntar, para a pesquisa, para o desenvolvimento, e se o ser humano não tivesse perguntado o que tem do lado de fora da caverna, a gente não saía. Né? Então, perguntar e fazer ciência é natural. Né? Só que a gente tem que lembrar para as pessoas que isso é natural e que isso tem que acontecer. A gente não pode... As pessoas se acostumam a ter as coisas na mão no sentido de eu tenho um celular. Como ele funciona? Como é possível que você manda uma mensagem que vai para o outro lado do mundo instantaneamente? Né? O que mais dá para fazer com isso? Então todos os grandes avanços que a gente tem de tecnologia acontecem porque alguém fez uma pergunta, só que às vezes essa pergunta foi feita numa época em que não tinha tecnologia para responder. Hoje em dia a gente tem mais tecnologia, então às vezes a gente tem que refazer as mesmas perguntas. Por mais que alguém já tenha respondido, a gente tem que perguntar de novo, porque a gente consegue melhorar. Então a gente tem que reinvestigar por que a gente faz aquilo, porque como eu comentei antes, às vezes a gente resolve um problema sem exatamente entender tudo que a gente entende. Só que depois que você resolveu o problema, por que não revisitar os problemas que a gente já trabalhou, reaprender com o que a gente já fez e continuar pesquisando. Então, a pesquisa tem que acontecer, as pessoas têm que ter esse senso investigativo da onde as coisas vieram, para onde talvez as coisas estão indo, como que eu posso melhorar, né? Quais são os recursos que eu tenho, quais são
né, os recursos naturais, da onde vem a luz, da onde vem a água, da onde tudo, do ponto de vista natural, do ponto de vista de entendimento das próprias pessoas, né? Então, esse questionamento tem que sempre existir, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, qualquer país tem que ter isso. A gente vê que realmente as nações que mais se desenvolvem são as que investem muito em ciência e que desenvolvem a tecnologia de ponta que depois é vendida, né? Então, é realmente necessário, do ponto de vista econômico, uma nação desenvolver ela a própria ciência, desenvolver ela a tecnologia para ela não ser só uma consumidora. Só que para isso você tem que fazer a população acreditar que sim, nós conseguimos fazer ciência, sim, nós conseguimos resolver. Até porque nós no Brasil temos condições que não existem fora. Então o Brasil, por exemplo, o exemplo da Petrobras, por exemplo, nós estamos desenvolvendo tecnologia, a Petrobras desenvolve tecnologia, o Brasil desenvolve tecnologia para exploração de petróleo em águas profundas que outros países não têm. Porque nós temos um problema a ser resolvido que outros países não têm. Então, eles não têm por que perguntar como extrair petróleo de milhares de quilômetros abaixo, né, milhares de metros abaixo do mar, né, quilômetros de profundidade. Eles não precisam se preocupar isso. Mas nós nos perguntamos, então nós resolvemos. Então, existe sim desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Nós temos que identificar o que a gente tem que resolver, quais são as nossas necessidades tecnológicas e colocar a gente para trabalhar e resolver. Isso realmente é plenamente capaz, a gente tem que ter gente interessada nisso, gente olhando o tempo todo por que a nossa sociedade precisa, o que a gente demanda realmente de tecnologia, né? E adaptar. Então todos os produtos que a gente traz, a gente tem que fazer adaptações, entender quais são as características, tanto culturais, quanto geográficas, quanto econômicas, quanto todos os aspectos, né? Então entender e perguntar, entender é sempre isso, perguntar o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, o que a gente tem para fazer. Não adianta a gente comprar uma solução que vem às vezes de outro país ou de uma outra nação, uma outra tecnologia, que depende de recursos que nós não temos. Não, a gente tem que resolver isso de outro jeito. E a gente vai resolver. Então o Brasil realmente ele é ponta em tecnologia em uma série de questões que outros ainda não perguntaram. A gente perguntou. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a pergunta e seguir em frente. Não tem a pergunta certa. Qual que é a pergunta certa? Não sei. É continuar perguntando. Essa já é uma pergunta, né? Qual que é a pergunta certa? Né? A gente tem que ficar pesquisando, ficar trabalhando, né? E sempre revisitando para ir sempre melhorando. Eu acho que gosto do trabalho de muitos, mas se eu tivesse que colocar um agora, talvez Richard Feynman, talvez, porque eu acho que a questão da criação das ideias e também da exploração, porque não só um excelente cientista, ele era um excelente comunicador. E eu acredito muito numa frase aí, talvez incorra isso, pelo menos é uma frase que a ele é atribuída, né? Que se você não consegue, nesse sentido, ensinar física quântica num guardanapo, você não sabe física quântica. Então, no sentido de, as coisas são difíceis, mas você tem que saber resumir, você tem que saber separar o que naquele contexto é importante. Então, não só um cientista fenomenal ele era, como um comunicador fenomenal ele era também. E talvez por isso que ele era tão bom cientista, porque ele conseguia, da mesma maneira, o mesmo recurso que ele usava na comunicação, de saber selecionar as ideias que ele precisava colocar no contexto que ele precisava colocar, ele conseguia fazer isso com as hipóteses dele. Então ele conseguia separar quais eram as principais hipóteses, o que ele podia ou não abrir mão naquele momento para resolver o problema e entender o que ele tinha que fazer naquele momento. Então acho que Feynman, nesse sentido, é um nome que me vem à mente, assim, dentre muitos outros. Que acredite em si mesmo, no sentido de que dá para fazer. E tudo que está sendo feito, e tudo que é feito por pessoas. E todos temos a mesma capacidade, todos conseguimos influenciar e desenvolver. Às vezes a gente acredita que os sistemas estão implementados e são estáticos, que as coisas estão lá e que a gente não tem papel nisso. Mas nós temos, tanto do ponto de vista de questionar, nós somos consumidores de serviços e produtos, nós somos quem oferece esses serviços e produtos, então nós somos agentes desse sistema. Então o cientista ele sim é agente de um sistema, ele é uma pessoa que questiona a natureza, questiona o comportamento humano, questiona os recursos e tenta propor novas soluções. Só que se ele não acredita mais que ele faz, então alguém vai fazer isso por ele e alguém vai tomar decisões às vezes técnicas, às vezes decisões científicas embasadas em argumentos que não são técnicos e não são científicos. Então ele tem que acreditar que ele tem um argumento sim e que aquele argumento tem que ser levado em consideração, né? Porque senão a gente fica à mercê
e refém de decisões que às vezes são puramente econômicas, que seguem interesses às vezes de algum grupo, só que grupo ou que interesse é aquele, às vezes não está claro. Então a gente tem que entender que o cientista, a tecnologia e cada pessoa em si tem sim esse poder de questionar, de fazer essa pergunta do porquê, como fazer e ir atrás. Então cada pessoa, hoje em dia como professor, eu sei que eu tenho uma área de atuação de pesquisa que eu posso trabalhar, só que eu vejo que o que eu mais posso nesse sentido contribuir até para o Brasil é tentar criar essa questão de confiança no aluno, que todos eles têm essa capacidade sim de chegar para o chefe deles, no caso, e falar: por que a gente faz desse jeito? Vamos fazer melhor? Entender o contexto no qual eles trabalham, o que eles, como engenheiros, ou como cientistas, ou como investigadores, o que eles conseguem perguntar no trabalho deles para melhorar aquilo, naquela condição, e fazer isso em todos os lugares, né? Porque é isso que tem que ser resolvido. Então eu não consigo, claro, estar em todos os lugares, claro que não, mas cada pessoa tem sua história. E se ela acredita que ela tem a capacidade de mudar e influenciar aonde ela está, com essa metodologia, com essa técnica científica, com esse questionamento, com esse entendimento das coisas, aí realmente a gente tem muito para crescer. A gente tem muito para crescer. Então é isso que eu diria. Eu acho que a pessoa tem que acreditar que ela tem essa capacidade, sim, de dar uma opinião construtiva, de observar o contexto na qual ela está e de olhar para ele criticamente, que ela saiba usar as ferramentas que ela tem disponível da formação dela, científica, de engenharia, de estatística, do que for, que ela tem sim essa capacidade de entender onde ela está trabalhando, questionar, propor soluções e acreditar nelas.